Falso. Muito bem. Essa está Falso errada. porque eles mudam de forma, que eles têm vários estilos variados de tamanho, etc. Muito bem. As algas são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas? Verdadeiro ou falso? Eu marquei com Acho que sim, verdadeiro, mas acho que tá errado. Verdadeiro. As Acertou. algas são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas. Verdadeiro. Então só teve uma falsa? Só uma falsa. Isso. Só uma falsa. Muito bem, Stephanie. Muito bem, Letícia. Letícia acertou muitas, a Stephanie também. Então vamos lá. Reino dos fungos. Quem aqui já ouviu falar em fungos? Página 265. Dá fungos em alimentos ou muito tempo, tipo abafado, sei lá. Isso. Alimentos que ficam por muito tempo guardados, eles mofam. Tipo isso. Isso. E esses fungos, eles são seres vivos ou não? São. São seres vivos. Isso mesmo. O que faz a massa do pão aumentar seu volume? Ou seja, crescer. Olha aqui para vocês verem. Aqui temos uma receita de pão. Na página 275. O que vocês acham que faz a massa do pão crescer? Fermento. O fermento, né? Foi a fermentação. Isso mesmo. Então, vocês já podem responder aí que é a fermentação. E essa fermentação, ela é realizada através dos fungos. Dos fungos. Da mesma forma que existem através dos fungos. Da mesma forma que existem, pessoal, as bactérias que não são prejudiciais à saúde, existem também os fungos, né? Alguns muito utilizados nas receitas. Então, a fermentação é através dos fungos. Olha aí para você ver aqui um exemplo, ó. Para fazer pão, é preciso misturar os ingredientes acima, formando uma massa homogênea. Em seguida, a massa deve permanecer de um certo tempo em repouso para descansar. Por que ela tem que permanecer em repouso? Para o fermento poder, né, fazer a massa crescer. Isso. Sim. O que aconteceu com a massa de pão na fotografia B? Por que isso ocorreu? O que vocês acham? Porque um tinha fermento e o outro não. Isso, por conta da fermentação. Fermentação, né, fez com que a massa crescesse. E o fermento no pão, ele é muito importante, porque ele faz a pele ficar leve e faz a massa ficar leve e macia do pão. Os fungos, página 266, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, formado por uma única célula. Pluricelulares, formados por mais de uma célula. Ok. Aqui está falando da reprodução dos fungos. Página 267, reprodução dos fungos.
Olha aí. Otávio, lê para mim, por favor, a reprodução dos fungos na página 267. Reprodução do fungo. A presença de fungos nos mais diversos ambientes deve-se em parte à sua capacidade de dispersão. Em geral, a principal estrutura reprodutiva dos fungos são os esporos, produzidos em grande quantidade por células específicas. Os esporos podem ser facilmente transportados pelo ar e depositar-se sobre a superfície dos objetos, alcançando assim diversos ambientes. Pode continuar. Ao encontrar condições adequadas de temperatura, umidade e nutrientes, o esporo germina, dando origem a uma nova rifa, que formará um novo indivíduo. Isso. Então, os esporos, olha aí na figura para vocês verem, ó. Os esporos, ele germina. E quando ele germina, ele dá origem a novos fungos. Isso, meninos. E os fungos, eles podem se reproduzir assexuada e sexuadamente. Vocês não podem esquecer essa diferença, tá? De reprodução assexuada e sexuada. O que é sexuada, gente? Sexuada é que precisa dos dois sexos para se reproduzirem. E assexuada é que não precisa dos dois para se reproduzir. Só Isso. de um. Muito bem. Muito bem. Aqui na página 268 está mostrando os fungos e a descoberta dos antibióticos, né? Foi quando, né, começou a descobrir que o antibiótico poderia matar os fungos ou bactérias, né? Ou os vírus. Então, aqui está mostrando o início, né, de um novo tratamento com o uso de antibióticos. Foi o que eu falei bastante na introdução desse conteúdo. E aqui na página 269 já vem falando sobre os vírus. Os vírus. Você já ouviu falar em vírus? Ultimamente, meninos, o que mais a gente ouve falar é em vírus, né? Todos nós ouvimos falar em vírus. O que você Infelizmente, dia e noite. O que você sabe sobre esses vírus? Que falam. O que você sabe sobre esses vírus? O que vocês acham que é? O que vocês acham? Às vezes é algo prejudicial. Na maioria das vezes. Algo prejudicial. O que mais? Não sei. Contagioso. São doenças, né, que nos provocam danos, né? O vírus, eles nos causam doenças que provocam danos. No caso, o coronavírus. O coronavírus é um vírus. Covid-19. Ele é um vírus. Ele não é uma bactéria. Ele é um vírus. E ele causa danos. Ele causa danos à saúde. Ele provoca várias coisas que podem levar a pessoa à morte. Então, vocês podem colocar, né, que o vírus são doenças, né? O vírus provoca doenças nos seres humanos. Não somente nos seres humanos. Provoca nos animais. Todos os seres vivos. E o vírus? Ele não consegue ser independente. O vírus, ele precisa de uma pessoa, de um ser vivo para ele se abrigar, para ele se alojar. Vocês não podem esquecer isso. Porque quando ele se aloja em um organismo, aí ele começa a trabalhar. Aí ele começa a fazer, né, as maldades do vírus. A provocar doenças, né? A destruir as células boas. Porque no nosso organismo nós temos as células boas e as células não
boas. E o vírus, ele consegue destruir todas essas células. Ok, meninos. Aqui na página 271 está falando um pouco sobre a estrutura do vírus. Na página 270, vou ler aqui. Vamos pegar aí a página 270. O primeiro parágrafo. Somente com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, ainda na década de 1930, os vírus puderam ser observados diretamente e mais bem estudados. Olha aí para vocês verem. Essa foto é uma representação, né, de um vírus que parasita das bactérias. A estrutura dos vírus. Então, vamos lá. O que vocês acham? Número 6, página 271. O HIV. Vocês acham que o HIV, aquela doença, a AIDS, ela é vírus ou não? Sim. 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 E no próximo capítulo, não sei se Ela é um vírus. Ela pega com... Ela é transmitida de uma pessoa para outra. Isso. No próximo capítulo, nós vamos estudar sobre as doenças. As doenças que são contagiosas, né, por vírus e algumas por bactérias. Mas vamos lá. O vírus HIV pode provocar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus é transmitido por meio de relação sexual sem proteção ou do contato com sangue contaminado. Como é possível prevenir o contágio do HIV? Como que a gente tem que prevenir a doença a AIDS? Todo mundo já ouviu falar em AIDS. É uma doença, é um vírus que quando a gente adquire esse vírus, a gente pode ficar doente com a doença AIDS. Eu posso ser portadora do vírus HIV, mas eu não preciso apresentar que eu tenho AIDS. Talvez o meu organismo não apresente os sintomas. Talvez eu seja somente portadora daquele vírus. Mas quando a doença é apresentada no organismo, quais são os sintomas? Fraqueza, falta de apetite. A pessoa que tem AIDS, ela fica muito magra. Por quê? Porque o vírus está agindo no organismo dela. O vírus está acabando com as células boas do corpo dela. A pessoa fica fraca, a pessoa fica sem imunidade. E como que a gente previne essa doença? Como que a gente previne o HIV? Usando preservativos. O uso da camisinha nas relações sexuais. E a doença também, HIV, ela pode ser transmitida por transfusão de sangue. Por transfusão de sangue, quando o sangue não é examinado corretamente. Então, a questão da transfusão de sangue é muito séria. Tem que passar por um sério protocolo nos hospitais para poder ser um doador de sangue. Ok? Então, vocês podem responder aí a questão 6, que eu acabei de falar ela aí para vocês. Como é possível prevenir o contágio? A gente tem que prevenir o contágio de HIV com o uso de preservativos. Na mesma página aqui, meninos, da página 271, falou também sobre epidemia e pandemia. Esse texto aqui,
Nós falamos ontem, né? Até foi a Ana Caroline que falou para a gente a diferença. E quando eles fizeram esse livro, nós nem sabíamos, né, meninos, que ia estar passando por uma pandemia. Quando a gente adquiriu esse livro, a gente não sabia que estaríamos passando por uma pandemia, igual estamos passando agora. No caso aqui, ele citou, né, a pandemia, a H1N1, que foi uma epidemia. Olha aí para vocês verem, ó. No ano 2009, uma pandemia da gripe causou a morte de centenas de pessoas. O vírus responsável por essa pandemia foi a influenza H1N1. Ah, pessoal, então a H1N1 também foi conhecido como pandemia. E eu estava pensando que era somente uma epidemia, mas ela foi conhecida também como a pandemia H1N1. Foi o que a gente falou no começo da nossa aula aquele dia. Quem lembra? Então, a H1N1 também foi conhecida como uma pandemia. Pandemia porque generalizou o mundo todo. E a epidemia, não. A epidemia, ela é só em algumas partes do mundo. Ela não é geral. Ok? Para casa, meninos. Para casa, página. Gente, é tão estranho porque eu escuto até o barulhinho do jeito da minha mãe virando a página ali e escuto aqui no celular. Para casa, página 274. E 275. Para segunda-feira, nós vamos corrigir. Qual página para casa? 274. 70? Isso. 274. 274 e 275. Nós vamos corrigir essas atividades segunda. Precisa mandar foto? Precisa. Precisa mandar a foto dessa que a gente fez em sala, que é a... Não, 200. essa que a gente fez em sala não precisa, não. Só Ok. das atividades que foram para casa. Segunda-feira nós vamos corrigir, tá? E terça-feira é a nossa linda prova. Linda. Com a linda tia. Para casa, página 274 e 275. Ok. Ok? Então, ficou assim, né? Nós já marcamos a nossa atividade, a nossa prova, a nossa avaliação, terça-feira, no quarto horário. Para casa, página 274, 275. O conteúdo eu já falei para vocês. Vou colocar no sistema escolar o conteúdo certinho que vai cair na nossa prova, tá? Pode olhar lá. Então, é isso, meninos. Um bom almoço para vocês, um bom descanso, um bom estudo. Se preparem esse final de semana para vocês começarem a semana assim no 12, fazendo muita prova, acertando tudo. Um bom almoço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.